Já estamos chegando na reta final da temporada e uma pergunta não quer calar. Quais foram as melhores e as piores contratações do futebol brasileiro no ano? É exatamente isso que vamos responder usando a análise de dados e estatística, já que os números não mentem. Só que para deixar tudo mais interessante, escolhemos apenas um bagre e um craque por time, assim temos uma visão mais abrangente do mercado. Se liga! Abrimos essa lista com Wanderson, ponta esquerda do Cruzeiro e 10º colocado entre os bagres. Apesar de ter sido uma contratação de urgência, a pedido de Leonardo Jardim, que precisava de um jogador mais intenso para a posição, Wanderson nunca caiu nas graças da torcida. Ele já soma mais de 2.000 minutos em campo pelo Cabuloso e ainda não marcou sequer um gol. Não dá para negar que ajuda na armação. Chegou a criar algumas chances claras para os companheiros, mas todo o resto está bem abaixo do esperado. O técnico o defende, afirmando que sua entrega e recomposição defensiva são notáveis. No entanto, os números contam outra história. No Brasileirão, por exemplo, ele tem média de apenas um desarme a cada 3 jogos e uma interceptação a cada 4. Ou seja, não marca gols, não rouba bolas e demonstra uma capacidade bastante limitada. O 9º colocado entre os piores é Juan Cruz, que também figura entre as 10 contratações mais caras da história do Botafogo. E se os torcedores esperavam um substituto à altura de Igor Jesus, acabaram se deparando com um centroavante que mal finalizou em sua passagem pelo clube. Para se ter uma ideia, o jogador acertou apenas 4 chutes no alvo em 12 partidas disputadas, isso sem contabilizar os dados do Cariocão. É verdade que marcou um gol importante contra o Estudiantes, mas no fim das contas, o Fogão acabou eliminado da Libertadores e Juan já foi emprestado ao Real Salt Lake dos Estados Unidos. Para falar a real, é bem decepcionante colocar o Wendel na 8ª posição desta lista. Estamos sempre falando sobre a seleção brasileira, e como a lateral esquerda ainda não tem um dono definido, se ele estivesse rendendo bem no São Paulo, poderia muito bem ser uma opção para a Copa do Mundo. Porém, não dá para dizer que seu desempenho tem sido bom no tricolor, já que o dono da posição, na prática, é Enzo Dias. Wendel apresenta baixo aproveitamento nos cruzamentos, pouca efetividade nos passes no terço final e já não marca com a mesma intensidade dos tempos de Porto. Uma verdadeira decepção. Agora convenhamos, você acha pior ter um bagre como centroavante ou como zagueiro no seu time? Eu sei que os espertalhões já vão responder que nenhum dos dois, mas às vezes ele está ali no banco, só esperando para acabar com o seu dia. Se liga nessa vaga reflexão, um atacante que não faz gol e perde muitas chances, acaba não mudando o placar, mas um zagueiro ruim ajuda o adversário a construir o resultado. O exemplo disso é Kaká, que faz de tudo para ser mais aceito pelo torcedor alvinegro, menos jogar bola. Se você acha que por ele ter sido emprestado ao Corinthians no ano passado, não deveria fazer parte da lista, sinto lhe informar. O Timão sabia que havia um limite de partidas para não criar a obrigação de compra junto ao clube japonês Tokushima Vortis. Mesmo assim, continuou escalando o defensor, transformando a compra em dívida, que acabou sendo concretizada na primeira janela de transferências do ano. Augusto Melo aceitou pagar R$24 milhões pelo jogador. Quem acompanhava o canal quando falamos que Juninho seria uma boa contratação para o Flamengo, pode se sentir à vontade para nos criticar. Acreditávamos na capacidade do centroavante de repetir seus bons momentos no Karabag, já que acompanhamos tudo o que fez nas fases mais decisivas da Europa League. Inclusive, só um parêntese em nossa defesa. O projeto do clube azeri é bem interessante, e não à toa eles estão no topo da tabela nesta reta inicial da Champions League. Mas o estilo de jogo de Juninho não encaixou no Flamengo e ele acabou desperdiçando oportunidades marcantes, daquelas que fazem o torcedor bufar nas arquibancadas e redes sociais. Sua taxa de conversão em finalizações é baixíssima e ele contribui pouco no jogo coletivo. O Fortaleza não está na zona de rebaixamento por acaso. Foi o clube que fez as piores contratações em ambas as janelas.
dá para listar pelo menos 5 nomes que estão piores do que alguns que já entraram nesta lista. Mas o símbolo máximo da má gestão é Daverson. A primeira coisa que você deve saber é que Marcelo Paz aceitou pagar 5 milhões de reais por ele ao Galo, um jogador de 34 anos. O segundo ponto, ofereceu 2 anos de contrato, mais 1 ano de acordo com metas, pagando quase 1 milhão de reais por mês. Por último, o atacante chegou a ser afastado temporariamente por fazer coisas de Daverson. Até marcou um gol aqui e outro ali, mas já desperdiçou 9 chances claras e cometeu um erro que levou diretamente a um gol adversário, isso sem falar nas peripécias, mostrando pouca ou quase nenhuma capacidade de tirar o Fortaleza do Z4. Na quarta colocação entre os bagres, temos Tassiano, uma péssima contratação da direção santista. Porém, diferente do que aconteceu com Juninho, avisamos lá no começo da temporada que seria um negócio ruim, analisando o que ele havia entregue pelo Bahia. É verdade que, apesar de ter mais oportunidades no início, ele se tornou aquele jogador que entra nos últimos 15 minutos e apresenta números impressionantemente ruins. São apenas 4 passes em média por jogo nas 15 partidas disputadas. Não preciso nem falar mais nada, só lembrar que custou mais de 30 milhões aos cofres do Peixe. Em terceiro, vamos de Lloyd Augusto, angolano que chegou no melhor estilo da Leste ao Vasco, já saindo fora. Seu ápice no futebol brasileiro foi o episódio com Fernando Diniz, quando se recusa a ouvir instruções do treinador que já havia chamado sua atenção em outros momentos do jogo. O cara chuta uma bola com veneno e simplesmente mete um gesto do tipo: "Bate mais alto que daqui eu não te escuto." Mas foi só isso mesmo. Não teve participações em gols, grandes chances criadas ou qualquer tipo de característica que justificasse os 8 milhões investidos para tirá-lo da Turquia. Bom, pelo menos ele já está por lá de novo, defendendo o gigante Saykur Rizespor por empréstimo. Carlos Alberto já foi visto como uma promessa do futebol brasileiro, graças ao destaque nas categorias de base do América Mineiro e depois no Botafogo. Tanto é que o Sport fez a contratação mais cara de sua história, investindo 15 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do ponta-direita. Só que as coisas não saíram como o esperado no Leão da Ilha, não apenas com o jogador, mas com o projeto de retorno à elite do futebol brasileiro. Seus números refletem bem a falta de conexão com o restante da equipe. É pouco eficaz nos dribles, erra passes e finalizações fáceis dentro da área, e no geral, não apresenta nenhum aspecto positivo. Inclusive, já está emprestado ao Cuiabá, onde também não vem conseguindo se destacar. Acredite se quiser, a pior contratação do futebol brasileiro aconteceu 2 vezes no mesmo ano e ainda por 2 clubes rivais, aumentando a discórdia entre as torcidas. Mas, definitivamente, o momento de Dudu é ainda pior no Atlético Mineiro do que já era no Cruzeiro. Já fizemos um vídeo detalhando toda essa polêmica na nossa série Traidores, que está na descrição. O que você precisa saber é que tanto com Cuca quanto com Sampaoli, o ponta esquerda tem sido cada vez menos utilizado. Sua entrega em campo é insignificante. Perdeu a capacidade de dar profundidade, de cortar para finalizar ou de desafiar a marcação. A contribuição defensiva é praticamente nula. De verdade, o Galo nem precisava dessa opção no elenco. Parece que a direção queria só dar um presente à torcida. Acabou que para o Cruzeiro foi um livramento. Antes de mostrar as melhores contratações da temporada, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever e mostrar sua opinião sobre as escolhas nos comentários. Chega de falar dos bagres, agora vamos falar dos craques. E entenda bem, é só uma expressão, porque este craque entra em pelo menos umas 5 aspas. A 10ª colocação fica com Johan Carboneiro, excelente empréstimo feito pelo Internacional. Um ponta esquerda que funcionava como um 12º jogador naquele Racing que assustou os brasileiros durante a última Sul-Americana. Por aqui, já mostrou qualidade nos primeiros jogos e poderia ter sido mais aproveitado por Roger Machado. Mas uma lesão atrapalhou seu ritmo. Mesmo assim, voltou como um touro, marcando gols em 3 partidas seguidas contra Santos, Vasco e Fluminense. Esperamos que os colorados consigam mantê-lo no elenco para a próxima temporada.
Bora falar sobre Hércules, jovem volante que defende o Fluminense e foi um dos grandes negócios dessa janela. Isso porque ele custou apenas 29 milhões aos cofres do tricolor, mas o gol que fez contra o Al Hilal, tornando o clube semifinalista do Mundial de Clubes, gerou 113 milhões de reais de lucro. É por isso que a gente ama o Moneyball. O menino estava voando no Fortaleza na temporada passada, que recebeu apenas 16 milhões da fatia total. Imagina que loucura, trocar um jovem promissor com alto rendimento defensivo, com qualidade na progressão com bola e muito atento aos espaços na área adversária, por vários gringos descomprometidos. Isso ilustra bem aquilo que falamos sobre má gestão. Meus guris podem falar a real. Volpi caiu como uma luva no Imortal. Apesar da resistência com relação à sua chegada, com direito a hashtag com os dizeres Volpi não nas redes sociais, lembrando de falhas que cometeu durante a passagem pelo São Paulo, o goleiro mostrou que deu a volta por cima. Em seu período no tricolor gaúcho, já mostrou segurança nas saídas pelo alto, tem muita inteligência na reposição em bolas longas, faz boas defesas em finalizações, com grande probabilidade de conversão e ainda bate pênalti. É verdade que Andréas Pereira teve um impacto instantâneo, mas como chegou já na reta final da janela, ainda jogou pouco para avaliarmos com mais frieza. Porém, tem outro nome que acabou ficando meio de lado em meio a tantas contratações caras, mas está jogando muito desde que chegou ao Palestra. Bruno Fux é um baita zagueiro, daqueles que talvez não seja titular absoluto, mas quando entra sempre cumpre muito bem seu papel. Destaca-se principalmente pela qualidade nos passes e pela combatividade em disputas, além de literalmente comer grama para defender o clube. Um jovem bem interessante que merece a 7ª colocação nesta lista. Na 6ª posição, temos um daqueles nomes que recebe pouca mídia, mas joga muita bola, Tomás Coelho. Ele não marcou muitos gols, mas todos foram decisivos, como nas vitórias sobre Godoy Cruz, Botafogo e Caracas. Na Copa do Brasil, foi o destaque do Galo, balançando as redes contra o Flamengo em pleno Maracanã. Um ponta esquerda muito aguerrido, disputa todas as bolas, tenta criar jogadas, faz infiltrações e finaliza bem. A pena é que sofreu uma fratura gravíssima no tornozelo, o que provavelmente o afastará dos gramados por um tempo. Outro excelente jovem que brilha no futebol nordestino é Eric Pulga. Ele poderia estar ainda mais à frente nesta lista, mas ocupa apenas a 5ª colocação, já que seus recentes problemas musculares atrapalharam seu desempenho. Sua criatividade é o principal diferencial. O ponta tem muito recurso técnico para gerar imprevisibilidade e, consequentemente, desestabilizar as defesas adversárias. Além disso, é muito habilidoso nos duelos e demonstra alto comprometimento defensivo. Só precisa finalizar um pouco mais, como fazia nos tempos de Vozão, pois tem qualidade para marcar mais gols. Vale lembrar que os números apresentados aqui, assim como os de todos os outros jogadores deste vídeo, não contabilizam dados dos estaduais ou copas regionais, que são água de salsicha. Dentre as boas contratações do Flamengo, a que mais se destacou em pouco tempo foi a de Jorginho, volante experiente que veio do Arsenal para o Rio de Janeiro. Ele atua como um armador recuado, responsável por organizar a dinâmica do ataque e quebrar as linhas adversárias. Sua qualidade nos passes é impressionante, mas também contribui muito na defesa, antecipando e destruindo jogadas. No Mundial de Clubes, deixou claro que é um jogador clutch, que cresce nos grandes jogos da temporada. Quando está em campo, o ritmo do time aumenta, dá mais liberdade aos atacantes e segurança para o apoio das laterais. A campanha do Mirassol até o momento é impressionante e, mesmo que o desempenho caia nos próximos jogos e acumulem algumas derrotas, só de se manterem na elite e abocanhar uma vaga na Sula já seria um grande feito. O grande nome desse time é o veterano Walter, um goleiro daqueles milagreiros, que fecha o gol como poucos. Foi assim no Castelão contra o Fortaleza e Ceará, garantindo os 3 pontos, assim como fez contra o Grêmio na Arena e contra o São Paulo no Morumbi. Ele também é pegador de pênaltis, defendeu 2 das 3 cobranças em sua meta e merece uma moral nessa lista.
O time do Vasco tem vários novos protagonistas, mas nenhum deles foi tão consistente desde os primeiros jogos vestindo a camisa do gigante da colina como Nuno Moreira. Mais uma contratação que segue bem a filosofia do Moneyball. Um jogador jovem que estava brilhando em um clube modesto de Portugal, vivendo seu auge físico e técnico, que chegou sem grandes holofotes, mas fez toda a diferença. Tem grande contribuição na fase ofensiva, seja participando diretamente de gols ou gerando situações oportunas para os companheiros. Seu drible não é plástico, mas é bem efetivo e o coloca em ângulos favoráveis para a finalização. Por mais que a primeira janela do Cruzeiro tenha sido cheia de equívocos, houve um grande acerto, o retorno de Fabrício Bruno. Até o Ancelotti se rendeu à qualidade do defensor. O que mais impressiona é a capacidade física. Ele domina tanto nas disputas pelo chão quanto pelo alto. E nos duelos individuais é quase intransponível, dando pouquíssima margem para o atacante adversário. Com a bola no pé, também mostra muita qualidade. Os lançamentos de mais de 50 metros são uma arma poderosa, conectando os contra-ataques rápidos do Cruzeiro. Além disso, é um jogador de muita compostura, não se afoba mesmo quando o time adversário sobe a pressão, o que explica por que comete tão poucos erros.